escritor não tem que ter pose. Eu jogo futebol toda terça-feira. Eu desfilo no Império Serrano, eu vou no boteco com meus amigos. A linha vai da Praça 15 ao Honório Gurgel. Dramas corriqueiros, pessoas comuns, paisagem humana e urbana. Essa é a matéria-prima de Ferrugem, o novo livro de contos do jornalista e escritor carioca Marcelo Moutinho. Numa época em que os escritores têm feito muita autoficção, experimentalismos, vem você fazendo contos e trazendo pessoas comuns para o Ferrugem. Anacronismo? Não acho que seja anacronismo. Eu realmente vejo uma parte da literatura muito autocentrada, muito ensimesmada. E o meu interesse maior, na verdade, é desse personagem da rua, né? É o homem que passa. Ou a mulher que está no ônibus. A mulher, a trocadora de ônibus, a caixa de supermercado. A caixa de supermercado, um cover do Roberto Carlos, numa boate erótica. São esses pequenos personagens, são essas pequenas vidas que transitam por a gente que nem sempre a gente enxerga. Ou enxerga elas como funcionalidades, né? Essa caixa é aquela que, para quem eu paguei a conta, mas não é aquela vida que tem por trás dela. E esse tipo de personagem é o tipo de personagem que me interessa mais, na verdade, muito mais até do que os personagens ligados à literatura, ou grandiosos, exatamente. Desde que ganharam os quilos e a idade pesou, Lili deixara o palco. Como todos gostavam dela, se arrumou como maquiadora por ali mesmo. Rei não passava maquiagem, mas ela dava uma força na pintura do cabelo. Ele fazia rinçagem para deixar os fios bem pretos. De resto, era só vestir o terno branco e prender a pena azul com o grampo um pouco acima da orelha. Eu acho que o livro trata dessas estrelas que se perdem nos caminhos de todos nós, das estrelas que a gente perde e talvez não encontre mais, ou às vezes encontra, mas ele trata talvez muito mais desse eterno embate entre o ferro e a ferrugem, né? A corrosão que tende a destruir as relações, a destruir trajetórias, né? A destruir sonhos. E que o João Cabral inverte muito bem no poema. Ele coloca que o ferro possa comer a ferrugem, e não a ferrugem o ferro. Então acho que esses personagens o tempo todo estão reencenando essa luta entre ferro e ferrugem. Em alguns casos a ferrugem toma conta, em outros casos não. Como você escolhe esses personagens? Ou eles te escolhem? Tem uma frase do Walter Benjamin, que ele fala sobre a Berlim da época dele, que a gente deve andar na cidade como a gente andasse numa floresta, com os sentidos aguçados. Porque numa floresta, se você não tiver com os sentidos aguçados, você se perde. Você precisa escutar se tem o barulho de um animal se aproximando, perceber a localização de uma árvore como posicionamento para você poder escapar uma rota. E a gente, na cidade, a gente tende como diz o Caetano lá com relação à Baía de Guanabara, a ficar cego de tanto vê-la. A gente passa e as coisas começam a se tornar uma espécie de paisagem inerte, na qual a gente só transita. Você ainda é muito criticado por não bandear-se para o romance e continuar insistindo nos contos? Eu já comecei a encarar isso com certo humor, porque é uma exigência mais mercadológica do que estética, né? Muito mais mercadológica. Do Brasil. Do Brasil. Porque contos são muito bem recebidos na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Itália. E já foram no Brasil, nos anos 70, a gente tem um boom dos contos, né? O Sérgio Santana, o Rubem Fonseca. Eu, sinceramente, pode ser que eu escreva um romance um dia, quando uma história vier e pedir para ser romance. Enquanto as histórias estiverem pedindo para ser contos, elas serão contos. E eu não escrevo literatura para ganhar dinheiro. Então, você vive de quê? Eu vivo do jornalismo. E sou muito grato ao jornalismo do que ele me ajudou a me construir como escritor também. Porque quando você lida com a palavra, embora sejam registros diferentes, é claro que uma coisa ajuda a desenvolver a outra, pelo menos eu acho que sim. Meu expediente começa de manhã cedo. Todo dia o custódio pega o ônibus no ponto da Mem-de-Sá, mais ou menos em frente à Casa da Cachaça. É uma sujeira só aquele ponto. Os garotos ficam bebendo até tarde e deixam copo sujo, garrafa vazia, até pedaço de cadeira eu já vi. Você é um homem bem casado, tem uma filha linda e adorável. Você é um homem feliz. Escritores podem ser pessoas felizes? Podem. Uma vez me falaram,
Não faça fotos de divulgação sorrindo. Eu acho que a gente não tem que ter pose de escritor. O escritor não tem que ter pose. Eu jogo futebol toda terça-feira no Clube dos Macacos. Eu desfilo no Império Serrano, eu vou no boteco com meus amigos, eu vou no jogo do Fluminense e eu escrevo. Eu não vejo qual é o tabu, porque precisa existir um tabu, uma sacralização do escritor numa posição que não seja a posição do homem comum, tão comum quanto a caixa de supermercado, que eu narro no livro, tão comum quanto a trocadora, tão comum quanto o come do Roberto Carlos. Estamos todos aí. Samba é fundamental. Está presente na minha vida cotidiana, na minha vida eu escuto samba, vou muito à roda de samba, desfilo no Império Serrano. O Baudelaire escreve que uma cidade envelhece mais rápido que o nosso coração. E é isso. Né? A cidade vai embora, ela vai mudando e a gente quer aquela cidade que a gente tem no coração. Que a gente tem onde a gente tem as nossas marcas. Né? Então, talvez a literatura seja uma forma de criar essas marcas indeléveis, de dar uma certa eternidade para essa cidade que está no nosso coração.